Na última aula falamos sobre a ação social de Max Weber, ok? E hoje a gente vai falar sobre outro aspecto desse malandro. A relação entre a razão, né? A razão, a ética protestante e o capitalismo. Eu sou Luiz Cláudio Gonçalves, você está na minha história. A matéria que cabe no seu celular. Vem comigo. Pessoal, vamos começar a aula de hoje já curtindo o vídeo, por favor, curte aí, faz esse exercício, pelo menos esse na sua vida, vai lá e curte, que é pra gente manter o nosso canal funcionando, beleza? Muito bem. Um dos livros mais famosos do nosso querido Max Weber é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Isso porque Max Weber, ele assume que o cristianismo protestante, né, aqui mais conhecido como evangélico, ele teria dado início, né, ele seria um dos precursores da modernidade e seria uma religião moderna, a primeira religião moderna, segundo o nosso queridão. Ele vê na doutrina protestante uma inclinação ao uso da razão, da racionalidade. Eu sei exatamente o que você está pensando aí. Nem adianta me esconder. Tu está pensando assim, aonde que esse cara viu isso? Aonde, em uma sociedade que o pastor vende feijão para te proteger do coronavírus, né, e vende caro, aonde que o Marx viu essa racionalidade? Inferno! Eu vou falar disso daqui para mais um pouquinho adiante. Só quero te lembrar que ele estava na Alemanha, tá? No século XIX, século XX. Então, meu amigo, era um outro padrão, era uma outra mentalidade. Eu acho mó barato, porque o Marx tem essa ideia muito próxima do positivismo, que acreditava que no futuro a crença, né, a fé iria diminuir, né, até o ponto mesmo de desaparecer. E quando a gente olha ao redor, né, especialmente nesse momento de pandemia, de coronavírus, estamos em 2020, você começa a perceber que a fé não apenas ainda existe, como ela constantemente evolui, tipo um Pokémon do inferno, ela evolui para o fanatismo. Marx observa a ética protestante, né? Em especial o calvinismo, e são dois aspectos muito importantes para ele. Primeiro é a teoria da predestinação do nosso querido Calvino, aonde diz que você é predestinado, ou seja, você nasceu, né? Nasceu para ir para o céu ou para ir para o inferno. Eu sei exatamente para onde eu vou. Ainda mais sendo professor de filosofia, sociologia, história. Eu tenho uma noção aqui. Vamos prosseguir. Pode parecer bobagem, mas faz um baita sentido. Deus não sabe de todas as coisas? A fé cristã diz que sim, porque Deus é onisciente. Se Deus sabe de todas as coisas, consequentemente, quando você nasceu, ele já sabia se você ia para o céu ou se você ia para o inferno. Consequentemente, você nasceu predestinado a ir para o céu ou ir para o inferno. Essa noção, essa percepção de ser predestinado a ir para o céu, ela é um marco do calvinismo. E como é que eu percebo a presença de Deus na minha vida? Pelo calvinismo. Seria através da minha prosperidade. Prosperidade, que na Bíblia significa ter o suficiente para eu viver e o restante dar para os pobres. Mas que hoje virou sinônimo de ser rico, né? Enfim, voltando. Então, se eu sou uma pessoa próspera, né, Deus está presente na minha vida. E com essa mentalidade, né, o calvinista começa a querer cada vez mais prosperidade para ter em si a percepção de que Deus
está chegando junto ali, né, com ele. Tranquilo. E o segundo aspecto é que a própria forma de vida do cristão calvinista, que era geralmente casa, trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja, né? Mais ou menos isso. Tipo você em quarentena, né? Mais ou menos isso. Então, voltando. Essa mentalidade do calvinista, ele ajudava no acúmulo de capital. Por quê? Porque se eu não vou gastar dinheiro, velho, com cachaça, com mulher na rua, ou com quadrinhos, né? Eu ganho dinheiro e vou ter prosperidade, né? E mais, Weber percebia que existia uma racionalidade no culto, né, protestante, no modo de agir do protestante. Porque desde Lutero se criticava, por exemplo, certas superstições da Igreja Católica, como, por exemplo, comprar lascas de madeira ungida, que na verdade eram madeiras que se dizia que era da cruz de Cristo. Olha que loucura, né? Esse tipo de superstição vai se desfazendo com o protestantismo. Não, eu estou falando sério. Eu sei que hoje tem gente que gasta um dinheirão comprando vassoura ungida. Mas eu tenho a sensação de que o protestantismo brasileiro ele tem se afastado muito da raiz. Tá bem Nutella, né? Prosseguindo. Então, ele entendia em toda essa racionalidade do cristão, que entendia principalmente que a natureza não era algo mágico, como se acreditava na Idade Média, e ainda hoje alguns acreditam, eu particularmente acho que sim, né? Algumas religiões atuais ainda creem. Eu falo ainda, dá a sensação de que eles estão errados. Mas enquanto pessoa, eu quero dizer que eles é que estão certos, de entender a natureza como algo sagrada. Ao passo que o protestantismo acaba observando a natureza não como um Deus em si, mas como uma criação divina. E mais, o próprio discurso que foi dado a Adão, de que ele era dono de todo ser vivente, faz com que o ser humano veja a natureza como insumo. O ser humano cristão, como insumo, como matéria-prima, né? Então você não vê o rio sagrado de Oxum, não. Você vê a água que eu posso represar para gerar energia elétrica. Você não vê a árvore sagrada, né, de Beltane, não. Você vê aquela árvore que eu posso cortar, queimar e fazer carvão, né? Então, essas características racionais, né, elas desmistificaram a realidade, a natureza, né, e foram cruciais para o avanço capitalista. E mais, quando você perde o sentido místico da religião, você precisa encontrar um outro sentido da sua própria vida. Porque a vida sem um objetivo, a vida sem um místico, né, ela perde o sentido. Então você vai cada vez mais abandonar a fé no mágico, na magia, para encontrar a fé no lucro. E aí conserta claramente com a ética protestante. Enfim, essa é a ideia de Max Weber sobre o assunto do capitalismo e a relação dele com a ética protestante. Gostaria de deixar para vocês aqui um filme, acho que está na Prime ou na Netflix, eu não sei. Eu sei que na Netflix tem um seriado chamado O Nevoeiro, né, que é muito bom e debate sobre fanatismo religioso nos dias de hoje. Além de ser um ótimo filme de suspense. Pessoal, valeu. Se gostou, dá um like aí, tá? E até a próxima. Paz, crescimento e força. Os